graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite para prestarmos um culto que seja agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar agora, neste momento, para que você esqueça tudo que você tem enfrentado nos seus dias, as suas dificuldades, as suas lutas, para que você possa dedicar um tempo que seja exclusivo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar lendo um texto com você que está em 1 João, capítulo 3, verso 14 a 16. Quero ler com você esse texto e nessa noite nós teremos a oportunidade de discorrer sobre esse texto, né? E esse texto nos fala assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meus queridos, nós podemos desfrutar do grande amor de Deus em Cristo Jesus, um amor que já foi derramado na cruz do Calvário, e o convite para nós é que nós possamos amar uns aos outros, amar os nossos irmãos, amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, a nossa família, o nosso vizinho, sobretudo nesse tempo de crise que nós temos enfrentado, né? Então que nessa noite você tenha a oportunidade de compreender, nem se for uma fagulha, uma pequena ponta, do grande amor de Deus. Amém? Eu quero então dizer que para nós é um privilégio contar com a sua presença. Nós temos pessoas de diversas regiões, né, diversos lugares do nosso país, né? E eu quero então te dizer que você é muito bem-vinda aqui. Nós temos, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas para os nossos irmãos aqui da Igreja Metodista em Matão, o pessoal de Dobrada, de Araraquara. Quero dar as boas-vindas para aqueles que nos acompanham de Franca, de Ribeirão Preto, de São Paulo, de pessoas de fora da nossa nação também, e dizer que é um privilégio muito grande conhecer desse grande amor que a gente leu hoje aqui, de Deus ao seu lado, amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, quero orar por este momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Jesus querido, muito obrigado, ó Pai, por esta noite, pela oportunidade que nós temos de te cultuar, de te bendizer, de te glorificar, de declarar a tua grandeza sobre as nossas vidas, de declarar para quem quiser ouvir que o Senhor é fiel, que o Senhor é misericordioso, que o teu amor por nós é grande, incompreensível, Pai. Nós queremos nos lançar neste grande amor do Senhor. Em nome de Jesus, esteja abençoando, Pai, a cada vida que nos assiste, que nos acompanha, Pai. Vai entrando nas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão sofrendo por problemas na saúde, por problemas nos seus casamentos, nos seus relacionamentos, sofrendo com o desemprego, sofrendo com o coronavírus, que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja abençoando a vida de cada lar, de cada pessoa que nos acompanha, de cada amigo, Pai. Esteja abençoando de forma especial a nossa cidade, a cidade de Matão, com a doce presença do Senhor. Que o avivamento, que a vida de Cristo esteja sobre a nossa cidade, que a vida de Cristo esteja sobre as nossas vidas, que o sangue de Cristo seja o sangue que corra nas nossas veias. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para falar ao mais profundo do nosso coração. Apresentamos diante do Senhor a vida do Kleber, Pai. Apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Que todo impedimento caia por terra e que o Senhor tenha liberdade neste momento para fazer uma grande obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Você que tem um pedido de oração para nos fazer, nos mande já aí nos comentários, tanto do Facebook, também pelo YouTube. Nos mande para que a gente possa anotar e no final do culto eu quero orar pela sua vida, amém? Muito boa noite, Matão, muito boa noite, meus queridos irmãos na fé, muito boa noite, vocês aí que nos acompanham, você que está hoje visitando a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube. Quero dizer aqui que você é muito bem-vindo. Meu nome é Kleber Defina. Essa moça bonita que acabou de sair daqui é minha esposa, Lara Defina.
e nós estamos aqui com muita alegria para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Deus tem falado aos nossos corações. Eu creio que essa é uma noite de bênçãos, né? E se você aí conseguir expor o seu coração ao mover de Deus, é hoje que o Senhor Jesus é entronizado aí dentro da sua casa e onde quer que você esteja. Amém? Você é muito bem-vindo, querido amigo, querida amiga. E quero aqui então já dar início à nossa reflexão dessa noite, né? Só lembrando, pegando um gancho aqui no que a Lara disse, se você tem algum pedido de oração, vai mandando para a gente aí, para nós podermos orar com você ao final desse culto, tá bom? Pois bem, você que nos acompanha já há algum tempo sabe que de segunda a sexta-feira nós temos nos reunido via internet, pelo Facebook, pelo Zoom, para trabalharmos um material específico em grupos pequenos. Como é que funcionam esses grupos pequenos? Você vai se reunir ali com mais cerca de 6 a 10 pessoas, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, para trabalhar uma palavra específica ali, Então é um momento diferente de um culto como esse, em que a gente tem pouca liberdade para falar com o pregador, para expor a nossa opinião, para acrescentar a nossa experiência de vida. O grupo pequeno ele é montado para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a nossa história, compartilhar as nossas fraquezas, compartilhar aquilo que tem alegrado o nosso coração, os motivos de gratidão a Deus, de maneira que nós possamos crescer na fé, crescer em grupo. Então naquele grupo, se você deseja, você pode então manifestar uma dúvida, manifestar um adendo àquela palavra, manifestar aquilo que você quiser. Se você também não quiser manifestar, você é livre para entrar mudo e sair calado. Não é esse o objetivo do grupo, constranger quem quer que seja, muito pelo contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque desde abril, eu acredito, do início da pandemia, nós estávamos trabalhando material bem atualizado, específico para o nosso tempo, que partia de um livro de um grande teólogo, considerado hoje um dos maiores teólogos do mundo, um dos mais famosos, um pastor norte-americano, tem doutorado na Alemanha, se chama John Piper. O Piper escreveu um livrinho chamado Coronavírus e Cristo, logo naquele momento em que o vírus estava chegando com muita força nos Estados Unidos, as pessoas estavam lá se descabelando, as bolsas de valores despencando no mundo todo, e todo mundo com os olhos estatelados, aguardando uma resposta para aquela avalanche de dúvidas que estavam surgindo. Então ele escreve um livro que tem basicamente duas partes. A primeira parte fala da soberania de Deus, né? Não é peste alguma, nem essa pandemia, nem as do passado, nem as que virão, que vão destituir Deus do trono, de maneira alguma. Essa é a primeira parte. E a segunda parte do livro tentava responder a seguinte pergunta: o que Deus estaria querendo falar com a humanidade através dessa pandemia, né? Você que nos acompanhou aí nestas semanas, pôde estudar um pouquinho, né, desse tema para nós, bastante contextualizado e ao mesmo tempo bastante palpitante, não é mesmo? Nós estamos encerrando esse material, essa semana que vai entrar agora, nós vamos trabalhar então o último subcapítulo desse livro. Quero dizer a você que tem participado, que Deus abençoe a sua vida, que você saia edificado com estas conversas, com essas preleções. Nós temos um momento sempre nas nossas células de orarmos uns pelos outros, e o desejo do nosso coração a partir destas células, a partir dessas reuniões, é que você seja edificado. É só isso que nós desejamos, que você ganhe maturidade na fé, caminhe com Cristo, conheça os planos, os sonhos, a maneira com que Deus age no mundo e através da sua vida. Amém? Eu quero dizer então a você que participa,
é uma alegria muito grande, né, ter você conosco, saber que nós podemos contar com a sua companhia e que você está desejoso de abençoar a nossa vida e nós também estamos desejosos de abençoar a sua vida. Amém, queridos? E se você ainda não tem participado, eu quero dizer que você é o nosso convidado especial. Toda segunda a sexta-feira, você está convidado a participar conosco. Essa semana, como eu já disse, nós teremos então o estudo sobre o último capítulo do Coronavírus e Cristo, e a partir, então, sem ser da semana que vem, da outra, nós começaremos um novo material, que é um livrinho de um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, e o livrinho se chama O Discípulo. A primeira edição desse livrinho remonta à década de 70. Nós vamos aqui nos aproveitar da segunda edição em português, né, desse livrinho, para também tentar extrair ali princípios valiosos de como o reino de Deus se organiza, para que nós, cidadãos deste reino vindouro, possamos também já ajustar a nossa tábua de valores segundo aquilo que acontece onde Deus está reinando, tá bom? E você é nosso convidado de honra aí para participar desta segunda etapa, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, então, eu quero, para você que ainda não conhece, ficar conhecendo, e para você que já conhece, ficar aí com um gostinho de quero mais, eu quero antecipar um pouquinho daquilo que nós estudaremos ao longo destas próximas semanas. Tá bom? Eu vou trazer aqui uma miscelânea, provavelmente nesta semana e na semana que vem, eu vou trazer aqui um pouquinho dos conceitos que o pastor Juan Carlos Ortiz traz no seu livro O Discípulo, para você também aí poder começar a imaginar aquilo que nós vamos estudar aí nas próximas semanas, tá? A Lara coordena 2 desses grupos, e eu sei que ela tem lá os grupos com alvos específicos, que é trabalhar os aspectos femininos, é trabalhar com um grupo de mulheres, e provável que eles começarão um outro material, que parece que é um livro da Thalita, né? Vocês estão decidindo sobre isso? Oi? Deixa-me apresentar você ao livro da Thalita, que parece que as mulheres vão começar a trabalhar. Então, se você quiser também participar de um grupo que só tem mulheres e quiser ouvir lá alguma coisa a respeito, você está convidado também a participar desses grupos, tá? Mas então, aqui já entrando especificamente no teor da nossa conversa nessa noite, eu quero dizer para você que uma das grandes teses que o Juan Carlos Ortiz sustenta no seu livrinho é que o amor é o oxigênio do reino de Deus, tá? E hoje eu quero expor aqui a vocês que, da perspectiva do reino de Deus, viver é amar. Viver é amar. Se você está aí buscando o significado para a sua vida, se você acredita que a sua vida aí não tem valor, eu quero mostrar para você biblicamente o caminho para que a sua vida alcance os sonhos com os quais Deus sonhou com você desde antes dos teus ossos se formarem no ventre da sua mãe. Tá? Então eu quero começar dizendo a você o seguinte, que o amor, ele não é somente um dos aspectos da vida cristã, mas ele é a própria vida cristã. Ele, assim sendo, ele não é somente uma das virtudes mais importantes da vida cristã, mas é sim a virtude da qual decorre todas as outras virtudes. Tá entendendo? E para a gente poder ilustrar um pouquinho disso, eu quero aproveitar aqui o gancho de algumas ideias do livrinho O Discípulo, para pensar com você um pouco sobre a vida eterna. O pastor Juan Carlos, ele vai dizer que quando nós refletimos sobre a vida eterna, muitas vezes nós nos atemos a uma das características da vida eterna, que é o quê? A falta de fim dela. Né? Ela é eterna exatamente porque ela não tem fim. Só que ele vai dizer o seguinte: calma, vamos pensar também um pouco mais além. Por quê? Porque se a grande característica, se a principal característica da vida eterna fosse o fato de que ela não tem fim,
ela até sim poderia nos causar um certo espanto. Por quê? Porque o inferno, nesse sentido, também é uma espécie de vida eterna. Porque Jesus fala que ele também não terá fim, né? Aquela condenação também será eterna. Então, a grande característica da vida eterna, a principal característica da vida eterna, não é o fato de que ela não tem fim. Então vamos pensar um pouco sobre a finalidade. Essa é a proposta do pastor Juan Carlos. Vamos pensar um pouco sobre a finalidade da vida eterna. Pois bem, e para pensarmos um pouco sobre a finalidade, nós temos que lançar a nossa mente lá na Nova Jerusalém. Nós temos agora que trazer aquele conjunto de princípios que o Senhor Jesus nos disse que imperam naquela vida. E lá, nós sabemos que lá no reino de Deus, o amor, ele banha todas as situações da vida, ele banha toda a existência. E é bem verdade que o amor de Deus, Paulo vai dizer lá em Romanos, né, que mistério é a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus. E então eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele é tão profundo, ele é tão quilometricamente largo, e ele é tão elevado, ele é tão alto, que menos do que uma eternidade não seria suficiente para conhecê-lo. Isso quer dizer que a finalidade da vida eterna, a vida vai ser eterna. Por quê? Porque ali o amor de Deus será derramado em toda a sua plenitude. E para nós conhecermos e experimentarmos o amor de Deus em toda a sua plenitude, nós temos que viver eternamente. Está guardando no seu coração essa palavra? Esta não é uma palavra acalentadora, e eu creio, vem ao encontro daquilo que Jesus sempre nos disse acerca da vida eterna. Então guarde aí no seu coração que a finalidade da vida eterna é sermos amados por Deus sem prazo de validade. Olha que coisa estupenda, né? Então, queridos, viver para Deus é exatamente isso. É posicionar as nossas vidas de maneira que estejamos em constante exposição ao seu amor eterno, né? Então nós precisamos aprender, para viver de verdade, nós precisamos aprender a discernir aquilo que interrompe a fartura do amor de Deus sobre as nossas vidas, que a Bíblia nomeia de pecado. Seja lá o que for que quer obstruir a chuva de amor de Deus sobre as nossas vidas, a Bíblia chama de pecado. Então nós precisamos ter sabedoria suficiente para nos despir de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assediam, a fim de que nós possamos correr com vitalidade, com vigor, essa carreira majestosa que é a nossa corrida de volta ao berço de onde nós viemos, que é o amor de Deus, tá? Então viver para Deus é amar. Viver para Deus é recebermos da plenitude do seu amor. E olha quão diferente este conceito se coloca daquilo que o mundo pretende nos ensinar do que é viver, né? Então aqui eu quero fazer um contraste entre aquilo que o mundo propõe para nós, que é vida, e aquilo que Deus propõe para nós do que é vida, segundo o seu conceito. Então eu quero dizer para você que viver não é trabalhar. Tem gente que não trabalha para viver, mas vive para trabalhar, né? Se torna escravo do trabalho. Viver não se resume a crescer, constituir família e ter filhos. Sabe, queridos, não é estudando que nós ganharemos a vida. Nós não vivemos para viajar ou acumular bens. A verdadeira vida não consiste
consiste na obtenção do prazer, na busca insaciável pelo prazer. É lógico que essas coisas são importantes e até mesmo necessárias, mas o que eu estou querendo frisar aqui para você é que nem se você somá-las todas, nem se você somar a virtude delas todas, elas vão poder entregar aquilo que só a comunhão com Deus, viver com Jesus, poderão trazer a você. Está entendendo? Eu quero dizer para você então que a plenitude de vida consiste em estarmos conectados com Deus, reconhecer quem Deus é e quem nós somos, assumir o papel que Deus exerce na criação como grande rei e salvador, como criador de todas as coisas, como a fonte da justiça, da beleza, da alegria, da misericórdia, como o sustentador da vida na palma das suas mãos, e nos deleitarmos enquanto Deus executa os seus planos de amor sobre as nossas vidas. Entendeu o que é viver? Você quer alcançar a vida plena? Então aí molde o seu caminho de acordo com aquilo que Cristo tem proposto para você, tá? E viver é amar, queridos. E eu quero dizer para você um versículo que a Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição. Sabe, meus amados, se existe uma coisa que nós levaremos desta vida para outra vida, é exatamente o amor, porque ele é aquilo, o amor é aquilo que nos vincula à perfeição. Quantas vezes você já ouviu dizer que caixão não tem gaveta, não tem aquele monte de história, que a gente não vai poder levar as nossas patentes, que a gente não vai poder levar ouro, que a gente não vai poder levar nossas fortunas, que a gente não vai poder levar nada conosco. Mas uma coisa nós levaremos, sabe o que é? O amor que nós dedicamos às pessoas. Sabe, as boas obras que nós fizermos, elas continuarão a falar eternamente, porque quando nós amamos, quando nós entramos no circuito de Deus, e Deus vive amando, quando nós entramos em convergência com o caminho de Deus, nós estamos tocando a eternidade. Então eu quero dizer para você que há algo sim que nós levaremos dessa vida, é o quanto de amor você dedicou ao seu próximo, à sua família, aquelas pessoas que estavam passando por necessidades. Isso não é maravilhoso, gente? Sabe por que é maravilhoso? Porque os grandes arranha-céus dessa existência não passarão. A Bíblia diz que céus e terra não passarão. A Bíblia diz que as praias, por mais lindas que sejam, Maragogi, Porto de Galinhas, não vai existir mais. Não vão ter mais. Os nossos corpos, nem o do Brad Pitt, nem a daquelas atoras globais, não vão existir mais. Serão transformados em corpos verdadeiramente glorificados. Sabe, no outro mundo é bem provável que gravidade não vai existir mais. E com certeza, no reino de Deus, não haverá mais a menor fagulha de trevas. Nunca mais nós sentiremos medo e decepção. Jesus garante que vai acabar com o choro, com o luto, com a mentira, com a corrupção, com a trapaça e tudo aquilo que nos daria vergonha. Sabe, queridos, na vida do porvir, as profecias, algo que nós gostamos tanto, né? As profecias não terão mais valor algum. Os templos, esses templos magníficos, o templo de Salomão, os maiores aos menores, não terão mais nenhum significado, serão sucedidos pela própria presença de Deus e do seu Cordeiro, e nós nos apresentaremos diante de Deus como os anjos fazem agora. Então, meus irmãos, você quer ser esperto bastante? Você quer ser inteligente e sábio aos olhos de Deus?
acumule riquezas no banco dos céus. E como você faz isso? Amando. Ame, meu irmão. Ame. Você não vai levar mais nada dessa vida. Você não vai levar nem os dissabores e nem aqueles pálidos momentos de alegria que nós tivemos aqui. Eu digo pálido porque as alegrias que nos esperam, diz a Bíblia, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? É algo muito mais perfeito, profundo e eterno que nós viveremos. E quero dizer para você então, quero chamar você a ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. E como você vai ser um grande homem e uma grande mulher de Deus? Na medida em que o seu coração for tomado pelo amor de Deus. E você viva todos os dias buscando amar como você é amado por Deus. Amém? Eu achei muito interessante também quando o pastor Ortiz, ele relata que o amor, ele já falou, né? Aquela frase, o amor é o oxigênio do reino, é a frase dele, é uma das frases dele. Mas ele vai dizer também assim, o amor é a luz do reino, né? Afinal, o Deus que é amor, ele também é luz, né? Leia comigo, joga na tela para nós aí, Sidney, por favor, 1 João capítulo 2, versos 10 e 11, né? Nós vamos ver aí, como que a gente pode entender biblicamente que o amor é a luz do reino. Veja o que está escrito: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tá? O pastor Ortiz vai dizer assim, quando a gente fala de luz, a gente geralmente associa com conhecimento. Uma pessoa de muita luz, deseja você luz. O que é isso? A gente está falando de sabedoria, de conhecimento. Mas a Bíblia também associa a luz com o amor. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Olha o que a Bíblia diz. E aquele que não ama o seu irmão está nas trevas. Então você quer as respostas ideais para a sua vida? Esteja na luz, ame e o Senhor vai acender a sua vida. Amém, queridos? Então assim, aqui a Bíblia está fazendo um contraste entre a luz e as trevas. Ela está dizendo que quem ama está na luz e quem não ama está nas trevas, quem odeia está nas trevas. O que são as trevas? A luz é Deus e as trevas são a ausência de luz, não é isso? Quando você está num lugar em que as luzes são apagadas, o que geralmente nós sentimos? O que geralmente acontece? O sentimento mais comum é o sentimento de medo. Tanta gente aí quando era criança e algumas pessoas mesmo adultas, né, acaba tendo um medo ali da escuridão, e o outro sentimento que nos é gerado é a solidão. Você pode estar numa igreja fervendo de gente, mas se apagou a luz, você não enxerga um palmo na sua frente, há um sentimento de solidão, porque você não está vendo as pessoas, não é isso? E eu quero dizer para você que não é por acaso que esses dois, o medo e a solidão, são os fundamentos do reino das trevas. Sabe como é a ação típica no reino das trevas? No reino das trevas, as pessoas que são capturadas pelo reino das trevas e andam escravas de Satanás e a sua corja demoníaca, elas vão sempre agir no sentido de defender a sua integridade. Então veja bem, né? Se algum dia você viu alguém aí que adora a Satanás de maneira consciente ou de maneira inconsciente, é alguém que sempre vai buscar defender a si mesmo, a sua integridade. A sua integridade pode ser de qualquer natureza, pode ser integridade física, pode ser integridade moral, pode ser integridade social, que é a sua reputação, pode ser aí a sua integridade patrimonial, né? Então as pessoas estão sempre tentando defender esses tópicos. Por quê? Porque nós estamos no campo do eu. Essa é uma vida centralizada em mim. Eu sou o sol
e as pessoas têm que rodar ao meu redor. Terrível viver com alguém assim, né? Por quê? Porque a pessoa está mergulhada no reino das trevas. Quero dizer a você que boa parte dos crimes e dos atos vergonhosos que nós, enquanto humanidade, praticamos, são praticados sob o manto das trevas, debaixo, né, do cobertor da clandestinidade, né? E é feito para quê? Para defender esses pontos. Faz o teste aí na sua casa. Por que um bandido rouba, né? Na maioria das vezes, por que alguém mente, por que alguém trapaceia, por que alguém adultera, por que alguém tem inveja, ciúmes, por que alguém ama dominar, exercer poder sobre as outras pessoas. No fundo, ela está resguardando a sua integridade patrimonial, física, moral, social e assim sucessivamente. Então, essa é a palavra de ordem no reino das trevas. E a palavra de ordem no reino do amor qual é? É o serviço, é a comunhão, é nós fazermos àquela pessoa aquilo que nós gostaríamos que ela fizesse a nós mesmos. Ali não cabe dissimulação, não cabe hipocrisia, não cabe máscaras, tá certo? Então eu quero dizer para você que entre as trevas e a luz existe graus. Não é que alguém está na mais profunda treva e alguém está na mais absoluta luz. Esse caminho não é 8 ou 80. Nós, como humanidade, estamos em algum lugar entre esses dois pontos. Há pessoas que são mais iluminadas, que amam com maior pureza, com maior intensidade, e há pessoas que estão mais em trevas, são mais perturbadas, são mais mentirosas, trapaceiras. Não é assim? Então eu quero dizer para você que o amor possui graus, né? Ainda que as nossas mães e todas as mães do mundo jurem de pé junto que elas amam os seus filhos de maneira exatamente igual, pode acontecer que nós amamos as pessoas com intensidades diferentes, né? Por exemplo, é comum a gente amar mais os nossos amigos do que os nossos inimigos. E também é comum cada pessoa amar o próximo até determinadas consequências. Não é um amor absoluto, não é um amor que vai até as últimas consequências. Mas em regra, nós seres humanos amamos. Quanto mais amamos, mais longe nós vamos. Então cada um ama até determinadas consequências, não é isso? Então tem gente que ama a ponto de colocar aquela pessoa que está passando necessidade dentro da sua casa, vai dar um banho nela. Outras pessoas vão amar a ponto somente de dar um prato de comida para ela. É amor também, se pegar uma pessoa que está passando fome e dar um prato de comida. Mas entenda que, né, são graus de intensidade do amor. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a gente viu que quem ama está na luz, está em Deus. Quem não ama está nas trevas, está na mão do capeta, para falar bem claro, né? Quanto mais nós amamos, mais longe das trevas nós ficamos. Quanto mais da luz de Deus entra na nossa vida, mais amor passará a existir em nosso coração. Isso tem tudo a ver com um processo que a Bíblia chama de santificação. Está entendendo? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe? Então santo não são somente aquelas pessoas do passado que servem para nós como uma referência longínqua daquilo que só meia dúzia na humanidade nasceu para ser e fazer. Não. Santos para nós são referências daquilo que nós podemos fazer hoje. E a santificação nada mais é do que o resultado da ação modeladora do Espírito Santo na alma de todos os crentes que abriram o seu coração para que o Espírito Santo de fato fosse Senhor da sua existência. Tá certo? Então assim, queridos, não existe santificação antes do start do processo de salvação nas nossas vidas. E a santificação, ela por si só, já é um termômetro de que a salvação é um processo em andamento na vida daquele crente que entregou a sua vida a Jesus, tá? Então, para deixar isso bem claro para você, nós estamos falando aqui sobre os graus
de amor, eu quero ler 2 versículos bíblicos, né, que estão lá em Levítico 19, 18 e Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35. O Sidney já preparou para nós. Vou pedir aí, Sidney, joga na tela para nós aí, por favor, e depois dá aquela seguradinha básica, né? Mas olha só, presta bem atenção comigo nesses dois textos, e você entenderá exatamente o que eu estou querendo dizer com esses graus de amor, tá? Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Nós sublinhamos aí, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, esse é o mandamento básico. Esse é o mandamento básico. Nós, como seres humanos caídos, nós achamos que isso seria o limite do amor com o qual alguém poderia amar as outras pessoas. Bom, eu tenho que amar as outras pessoas como eu me amo. Esse daí é o máximo que alguém pode fazer. Eu quero dizer para você que esse é o patamar raso. Isso aqui é lei de Moisés, isso é Antigo Testamento. E Jesus que veio para coroar aquela legislação, Jesus que veio para mostrar para nós a alma daquela legislação, ele continua esse texto sem revogá-lo, mas dando-lhe agora pleno cumprimento. E o que ele vai dizer a respeito, né? Ele vai dizer o que está escrito aí em João 13, 34, 35, acompanha comigo aí na tela, ó. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estão entendendo, queridos? Vocês percebem a rotação do eixo? Antigo Testamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde está a referência? Sou eu, né? A referência sou eu. Novo Testamento, chega Jesus, o ápice dos tempos, a expressão exata de Deus, segundo nos diz o livro de Hebreus capítulo 1, verso 3. Vem Jesus então e proclama: vocês não vão amar mais os outros como vós mesmos, agora vocês vão ter que amar os outros, vocês têm que aprender a amar os outros como eu vos amei. Percebe a alteração de eixo? Velho Testamento, o eixo sou eu. Novo Testamento, o eixo é Jesus. Nós fomos comissionados a amar como Jesus nos amou. Isso é lindo, não é verdade? Isso é lindo. O que te parece melhor? Você que quer ser amado, você foi projetado por Deus para receber amor. Todo ser humano traz em si, no seu código genético, né, na sua estrutura existencial, a necessidade de ser amado, né? De que maneira você gostaria de ser amado? Como uma pessoa, né? A pessoa se ama, mas às vezes tem gente que está doente e não consegue ir ao médico, né? Tem gente que precisa fazer uma economia, mas é escrava de algum vício. Tem gente que precisa falar em público, né? Mas não consegue desenrolar. Quantas limitações nós temos? Aí chega Jesus e diz assim: vocês não vão mais amar como vocês se amam. Vocês vão se amar com o amor mais perfeito que existe, que é o amor que eu tenho por vocês. Com que amor você gostaria de ser amado? Com o amor que Jesus nos ama, não é isso? Certamente, porque Jesus nos amou melhores, de maneira melhor do que nós mesmos nos amamos, né? E vou além, não é só melhor. Jesus nos amou mais do que nós mesmos conseguiríamos nos amar. Crê nisso, meu querido? É isso que a Bíblia diz a nosso respeito, né? E eu quero dizer o seguinte, meu irmão, que como Jesus nos amou, Jesus nos dá um novo mandamento, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou? Jesus nos amou dando a sua vida por nós. O texto continua, né? Explicitando essa grande verdade.
árdua verdade para o nosso ego, que precisa desesperadamente ser crucificado na cruz de Cristo Jesus. Jesus nos amou dessa maneira. Tá? Se fosse só isso, já seria algo espetacular, já seria um presente impagável para as nossas almas, mas o amor de Jesus vai muito além daquilo que ele fez na sua morte na cruz. Sabe o que eu aprendo lendo a Bíblia? E nós vamos aprender nas nossas próximas células, que Jesus nos amou não só com o ato da sua morte, mas Jesus nos amou também com todos os atos da sua vida. Jesus glorificou a Deus de maneira máxima na sua morte na cruz, entregando a sua vida na cruz, mas Jesus amou também todos os dias os seus discípulos. Jesus também amou todas as noites os galileus, as pessoas que moravam em Jerusalém, aqueles gregos, aquela mulher cirofenícia, as pessoas que vinham do mar e de longe para ouvi-lo, para serem libertas das suas enfermidades, dos seus pecados e dos seus demônios. Jesus amou aquelas pessoas diariamente, mesmo quando ele estava cansado, com sede, com sono, ele amou aquelas pessoas. Sabe, um dos versículos para mim que me chama mais atenção e que eu, nessa minha breve carreira pastoral e de missionário, Deus tem me feito a meditar nesse versículo tremendo, que é o versículo de João 17:19. Jesus vai dizer assim: pelos meus discípulos eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados. Olha o que Jesus está dizendo, queridos, que na medida em que Jesus consagrava a sua vida a Deus, ele estava também consagrando, abençoando a vida das pessoas que estavam ao seu redor. Olha que coisa espetacular. Por que eu estou dizendo que isso é tão maravilhoso? Porque eu quero dizer para você que todas as vidas, todas as vezes que você se dispõe a entrar no centro da vontade de Deus e consagrar a sua vida ao propósito estabelecido lá nos céus, todas as pessoas ao seu redor são santificadas. Você é o primeiro a receber o impacto do Espírito Santo sobre a sua vida, e aquele impacto então é transbordante, que as pessoas ao seu redor são abençoadas. Você quer trazer a presença de Deus para sua casa, meu irmão? Esteja no centro da vontade de Deus, santifica a sua vida, seja modelado pela ação lapidante do Espírito Santo de Deus, porque todas as vezes em que nós consagramos a nossa vida a Deus, as pessoas ao nosso redor também ganham, são abençoadas. Amém? E eu quero então agora trabalhar aqui a minha última ideia, para nós encerrarmos hoje e continuarmos com essa conversa semana que vem, Nós estamos vendo então sobre os graus de amor. Está comigo? Nós estamos vendo aqui o grau de amor. Aquele que ama está em Deus, o texto que nós lemos. Aquele que não ama está nas trevas. Há graus, há intensidades. E Jesus então, ele pontua qual é a intensidade, qual é o grau, qual é a qualidade do amor com a qual nós somos chamados a desempenhar no mundo. Qual é? Da mesma maneira que nós somos amados por Ele, nós devemos amar. Nós somos chamados a amar, assim como nós recebemos dele o amor, tá? E ele vai dizer então assim, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E então nós vimos que Jesus amou os seus até o fim, até dar a vida dele pelos seus irmãos. E a minha pergunta para vocês aqui, a minha colocação, a minha tese para vocês, e depois eu vou explicar, é a seguinte: amar os irmãos, amar os amigos até a morte, até o fim, como Jesus nos comissiona a fazer, não se confunde com o fato de sermos fiéis aos nossos amigos até o fim, tá? Eu vou repetir:
Jesus nos disse para amar os nossos amigos até o fim, amar como Ele nos amou e Ele deu a vida dele pelos seus amigos. Eu quero dizer para você que amar os nossos amigos, os discípulos de Jesus, o nosso próximo até o fim, não significa estarmos juntos com os nossos amigos até o fim, mas significa estarmos comprometidos com a verdade até o fim. Eu vou explicar, você vai entender melhor. Ontem foi um dia que nós fomos dormir tarde, né, amor? Sessão cinema estava boa ontem, e ontem eu assisti um filme que provavelmente você já assistiu, um dos clássicos do cinema, 1992, uma regravação de um filme italiano, agora pela produção hollywoodiana. Eu estou falando de um filme chamado Perfume de Mulher. Foi dirigido por Martin Brest, e nele e foi protagonizado por nada menos e nada mais, ninguém menos do que ele, Al Pacino. E o desempenho do Al Pacino no filme, ele era um general aposentado porque ficou cego, rabugento e tal. O desempenho do Al Pacino no filme, né, foi épico. Para aqueles que são críticos de cinema, foi impagável, infalível, tanto que ele ganhou, o filme de 92, ele levou para ele o Oscar de 1993 como melhor ator, né? E também levou o Globo de Ouro como melhor ator. O filme Perfume de Mulher, essa regravação, levaria ainda outros Globos de Ouro de melhor roteiro, melhor filme na modalidade drama, e levaria também algumas outras indicações ao Oscar, tá? Lá no Wikipedia está a sinopse do filme. Eu não quero te dar spoiler, mas como é clássico dos clássicos, eu quero meditar sobre algo que acontece no filme. Lá no Wikipedia, a sinopse do Perfume de Mulher está assim: em busca de realizar um antigo sonho antes de morrer, um militar cego, que é o Al Pacino, contrata um jovem e inexperiente estudante, que é o ator Chris O'Donnell, para ajudá-la a passar um fim de semana inesquecível em Nova York. Pois bem, aquele menino, antes de ser contratado, ele é testemunha de uma infração. Ele está na escola, ele é testemunha de uma infração que outros 3 meninos cometem contra o diretor da escola. O diretor da escola, em determinado dia, a aula estava começando e ele é exposto ao ridículo, e ele não sabe quem é. Só que uma das diretoras da escola viu que 2 alunos viram quem fez. Não foram os 2 alunos que fizeram a peripécia, mas foram 2 alunos que viram, que era o Chris, que é o menino que vai ser contratado por aquele general, o Al Pacino, e era um outro menino rico. O Chris é um menino pobre, que ele está estudando numa escola super badalada, com bolsa, senão ele não tinha dinheiro para ganhar, e tudo isso faz parte ali do enredo do filme. Eu sei que no final, o diretor quer saber quem fez aquilo lá, e ele sabe então que está o Chris e o menino rico, e ele bota os 2, ele dá uma espremida nos 2, e os 2 não falam quem fez a arte. Os 2 não falam quem fez a arte, então ele chama uma assembleia, e antes da assembleia ele chega para o menino, pro Chris, que é um dos mocinhos do filme, e fala o seguinte, falou: você é um excelente aluno, e eu tenho poder para recomendar uma pessoa por ano para Harvard, e se você falar para mim quem foi, eu sei que você sabe, eu vou indicar você para Harvard. Como se o menino fosse comprado. E o menino entra então num pseudo-dilema: se ele entrega os seus amigos, ou se ele entrega os seus amigos e vai para Harvard, e ele, que é um menino pobre, está ali pavimentando um futuro glorioso, porque ele vai estudar em nada menos do que uma das universidades mais concorridas e destacadas do mundo até hoje, né? Ou se ele então não deda os seus amigos, e o diretor já prometeu expulsá-lo da escola. O que é que você faria no lugar dele, né? E aí eles estão lá na assembleia e ele não fala. O outro menino fala que estava sem óculos, que não consegue enxergar, e ele não fala. Então o diretor chega e fala assim: então eu vou expulsar você e acabou o seu sonho. Você vai voltar lá para a cidadezinha do buraco de onde você veio. E aí o Al Pacino se levanta.
Tem esse vídeo gravado no YouTube, né? Eu vi hoje novamente, e a fala do Al Pacino inspirado levanta multidões. E ele vai trabalhar ali alguns aspectos de liderança. Ele vai falar um pouco sobre integridade e ele vai falar um pouco sobre coragem. Porque ele está dizendo que aquela escola que já havia formado grandes líderes da nação, agora, ao prensar aquele menininho na parede, só porque ele era pobre e não queria dedurar os seus amigos, ela estaria então quebrando com tudo aquilo que o menino estava ostentando de coragem, né? E de integridade para com os seus amigos, né? Quando o Al Pacino termina de falar, todo mundo se levanta, bate palma, tá todo mundo torcendo pelo menino pobre, o mocinho. O conselho se reúne e eles dão o veredito dele. Eu não vou falar qual é o veredito, mas se é produção de Hollywood, você já deve estar imaginando o que vai acontecer, mas eu quero que você assista o filme, é muito bacana, eu pelo menos gostei bastante. Mas antes de falar o final do filme, não vou falar, já parei de falar sobre o filme, eu quero refletir sobre isso, meus queridos. Sabe, eu quero falar para você o seguinte, que no reino da verdade, aquele menino estava indo até o fim com seus amigos, não é? E isso que eu estou querendo trazer para vocês. Jesus falou para nós irmos até o fim por amor aos nossos amigos, por amor ao nosso próximo. E aquele menino estava praticamente jogando terra no futuro dele, estava enterrando o sonho de ir para Harvard, para ser simplesmente conivente com 3 meninos que tinham feito algo errado, que eram seus amigos. O que você faria se estivesse no lugar dele? Eu quero dizer para você o seguinte, né? Que o mundo inteiro pode pensar em falar, em ficar quieto para defender os seus amigos. Mas eu quero dizer o seguinte, no reino da verdade, o comportamento daquele pobrezinho estudante tem menos a ver com coragem e mais em considerar os amigos injustos, culpáveis, acima da verdade. Sabe, o referencial na fala do Al Pacino, qual é? O referencial é a classe social, o referencial é a hipocrisia do diretor que quis comprar o menino, e ele joga isso na cara do diretor, e fez bem de fazer isso, né? O referencial é a fidelidade, ele vai chamar de integridade a fidelidade dele aos seus amigos. Só que em nenhum momento ele vai falar que o referencial é a verdade. Tá? E eu quero dizer para você que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo são a própria encarnação da verdade. Isso quer dizer o seguinte, que não adianta nós irmos até o fim com os nossos amigos, se isso vai custar a verdade. A verdade deve estar acima de tudo e de todos. É isso que Jesus diz quando ele diz assim: eu consagro a minha vida para que a vida de vocês seja consagrada. Sabe, essa história de testemunha, eu sei que alguém falou mal de você para outra pessoa, né? Ou falou mal de outra pessoa para você, te torna testemunha de um ato ilícito. Então veja bem, esse negócio de você ser testemunha de um ato ilícito e não abrir a boca para defender a verdade, isso é culpado diante de Deus. Olha como, e aí a gente vê, né, o filme termina, né, o clímax do filme é quase no epílogo, e você termina o filme que você nem consegue dormir direito, e tá todo mundo em pé, batendo palma, deu tudo certo, né, pá, e a fala do Al Pacino é maravilhosa, é épica na história do cinema, só que ela é totalmente contrária àquilo que o reino de Deus defende, queridos. Que coragem é essa que um assaltante a banco precisa ter para matar vítimas indefesas? Você sabia que é preciso coragem para praticar crimes? E você sabia de onde vem essa normativa de que você não pode delatar um amigo? É diretamente das quadrilhas e das facções criminosas. Tá? Então eu quero dizer para você que nesse grau de amor, o amor possui graus. Eu quero dizer para você que a referência para nós amarmos em espírito e em verdade, até o fim as pessoas, é nos comprometer com Deus.
é nos comprometer com a verdade. E agora você vai entender algo que Jesus disse, e ele disse assim, o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de tudo e de todos. É ou não é? E o segundo maior de todos os mandamentos, amar as pessoas. Está entendendo? Você só vai amar as pessoas como Cristo te amou, na medida em que você amar a Deus primeiro. Tá? Eu vou encerrar com o seguinte pensamento. Jesus amava Pedro, não amava Pedro? O tanto que Pedro pisou na bola com Jesus já seria suficiente para Jesus escantear Pedro, né? Mas não foi isso. Quando Jesus ressuscita, ele pega aquelas mulheres que foram ao túmulo e diz assim: mulheres, vão onde está Pedro e digam a Pedro e aos demais para eles me procurarem lá na Galiléia. Jesus amou Pedro até o fim, e mesmo depois de Pedro tê-lo negado, ele chama Jesus para que ele pastoreie sobre a sua igreja. Isso prova que Jesus o perdoou, porque Jesus sabia que ele tinha um coração arrependido. Só que é o seguinte, quando Pedro oferece aquela declaração, que é a primeira grande declaração a respeito da identidade messiânica de Jesus, que Jesus pergunta assim: quem diz o povo que eu sou? E o povo vai dizer: uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem profeta, e Pedro diz assim: tu és o filho do Deus vivo. E Jesus então faz um elogio tremendo a Pedro, dizendo a ele: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está no teu coração. Então Pedro enche a bola, né? Imediatamente Jesus começa a explicar: então, agora que vocês já sabem que eu sou filho de Deus, importa que eu seja crucificado, eu vou ser entregue nas mãos dos líderes dessa nação, e o meu corpo vai ser dilacerado e eu vou morrer na cruz. Pedro pega Jesus de um lado e fala assim: mestre, eu não vou permitir, não permita que aconteça isso com você. O que Jesus faz? Jesus ama mais a Pedro, ou Jesus ama mais o projeto que Deus tem na vida dele, ainda que isso lhe custe a cruz? Jesus ama Pedro até o fim, e por amar Pedro até o fim, ele bate a mão no peito de Pedro e diz assim: afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas você cogita das coisas dos homens. Quer viver integralmente aquilo que Deus sonhou para você, meu irmão? Ame com profundidade, ame com largueza, ame os seus irmãos com toda a força do seu coração. Em segundo lugar, em primeiro lugar, ame a Deus, ame a verdade, assuma um compromisso infalível com a verdade, com a justiça, com a misericórdia. Você quer ser um esposo excelente? Ame a sua esposa e, em primeiro lugar, consagre a sua vida a Deus. Você quer ser uma esposa excelente? Consagre a sua vida a Deus. Você quer ser o melhor amigo do mundo? Consagre a sua vida a Deus, e não fale só as coisas que o seu amigo quer ouvir. Assuma um compromisso com a verdade, meu irmão. Assuma um compromisso com a justiça e com a misericórdia. Amém? Terminamos aqui de falar sobre, então, os graus de amor. A semana que vem a gente volta para falar um pouco mais, então, daquilo que nós veremos nas nossas próximas células. Estão gostando? Então fiquem conosco. Assim como você na sua casa também pode ser instrumento de Deus, né? Com o seu dom, com o seu talento, com os recursos que Deus tem dado, com o tempo, com o seu telefone, né? Você pode abençoar aí tantas vidas com aquilo que Deus tem te dado, não é com aquilo que você gostaria que Deus te desse, não, com aquilo que Deus já tem te dado. Então ame com todo o seu coração, tá bom? Para a gente encerrar, 2 recadinhos rápidos. O primeiro eu já falei bastante: a nossa célula, das 20 às 21 horas, de segunda a sexta-feira. Você quer participar conosco? Basicamente são esses os assuntos que nós tratamos, né? Tá aí, você pode ver aí, entre em contato, seja no YouTube, seja no Facebook. Se você conhecer algum membro da igreja, não fique de fora, participe conosco. Tem sido momentos ali muito agradáveis na presença de Deus, de cuidado uns com os outros, tá? O segundo recadinho é sobre o treinamento missionário, que vai acontecer agora em agosto. Já estamos nos aproximando. Se arde no seu coração aí de ser um missionário, né? Você tem uma grande oportunidade para participar desse treinamento, né? Um treinamento que até o ano passado exigia o nosso deslocamento até o Panamá, até a igreja no Panamá.
E com certeza os custos são elevados, né? Exige uma programação aí financeira para participar. Agora está bem mais tranquilo, $50 a inscrição, $25 se você fizer com as bolsas que o Felipe aí tem disponível, né? Enquanto elas estão disponíveis. Então manda aí o seu nome, né? Tá o recado aí, você pode conversar com a gente, pode entrar em contato direto no site, mas eu quero que você participe, quero que você aí se capacite a ser um missionário, um evangelista. Amém, queridos? E que a bênção do Deus Todo-Poderoso envolva a sua existência, né? Que o amor esplêndido de Deus, que nós percorreremos a eternidade tentando conhecê-lo em toda a sua profundidade, envolva você desde agora, envolva a sua aliança, envolva os seus filhos, os seus pais, os seus vizinhos, as nossas cidades, a nossa nação e a nossa geração. Que a graça e a misericórdia manifestadas pelo amor de Cristo também inunde o nosso coração e a nossa mente e nos capacite a amar uns aos outros como Ele nos amou, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus também nos mergulhe no mundo e no reino de Deus, que onde havia trevas, onde havia cinzas, onde havia pó, ceda lugar agora para que o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paciência e o domínio próprio agora sejam entronizados no seu coração e você seja habilitado a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Uma semana cheia da presença e do amor de Deus, que você aí reconheça as oportunidades que Deus te dá, e que na semana que vem nós possamos aqui compartilhar os seus testemunhos, aquilo que Deus tem feito na sua vida, e que nós possamos nos alegrar juntos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus te guarde e te proteja nessa semana. Para você que não nos veremos nessa célula, nas células dessa semana, até domingo que vem às 19 horas, um grande abraço. Se cuida aí, nós ainda estamos laranjado, né? Melhorou o mapa essa semana, nós ainda estamos laranjado aqui, algumas regiões ainda estão em vermelho, então se cuida, tá? Um grande abraço, beijo no coração, nos laços do amor de Cristo. Até mais.